Ô Márcio, eu queria que você contasse um pouco dessa história sua, desse artesanato em móveis, né, que você faz, como se começou, quais foram as dificuldades que você encontrou até chegar nesse estágio onde você está. Bem, Toninho, as dificuldades foram muitas, né? Eu comecei ainda menino na companhia do meu pai, e meu pai foi o pioneiro na região dessa fábrica de móveis, né? Mas antigamente só fabricava móveis de madeira nova, né? Não tinha esse problema de ecologia que tem hoje, esse negócio todo, né? Então eu comecei ainda menino, antes de entrar na escola eu já ajudava ele, sabe? Portanto, a gente tem já uma vasta experiência nessa área, e quando a coisa se voltou para esse lado aí do móvel feito em demolição, aí nós pesquisamos, fomos a fundo, procuramos a história, né? Procuramos assim entender bem a situação da demolição, né? E hoje a gente está aí no mercado aí aplicando na mais pura demolição, trabalhando predominantemente na verola, né? Ou às vezes umas canelas, cedro, só trabalhamos com madeira nobre, né? Esse móvel, por exemplo, que eu estou encostado aqui, ó, isso é uma madeira que era um curral, né? Era madeira de curral que nós desmanchamos no Mato Grosso, por exemplo, entendeu? Então, assim é a história nossa, né? Você tem algum problema, por exemplo, hoje em dia com madeiras, fornecimento de madeira? Não. Você tem alguma dificuldade? No começo, sim. No começo, a madeira de demolição, tinha sim um pouco de dificuldade. Hoje não. Hoje, com a experiência que nós já temos, com os anos de mercado que eu tenho, as pessoas me ligam assim, de uma maneira muito constante, me oferecendo madeira de todas as partes do país, até do sul, por exemplo, do Espírito Santo, manda por e-mail, às vezes uma casa em fase de ruína, chega e me traça o perfil da casa, né? Por exemplo, assim, tantos metros quadrados de assoalho, essa coisa toda, coloca o valor na casa, essa coisa toda, a gente derruba e passa a madeira toda para móveis, né? Mas não tem dificuldade nenhuma, pelo menos por enquanto nenhuma, em abastecimento de madeira. Ô Marcos, conta uma história pra gente, que a gente sabe que hoje sua família é toda envolvida no móvel. Como é que isso tudo começou? De onde veio isso, você entendeu? Isso foi uma necessidade profissional suas? Isso começou, conforme já disse, com meu pai, né? Meu pai ainda é jovem, solteiro ainda, né? E eu, quando menino, ele já me colocou para trabalhar com ele, etc., né? De lá para cá, de uma maneira geral, me envolveu, acabou envolvendo todos os irmãos, etc. Hoje nós temos aqui os meus filhos envolvidos também, minha esposa, e meus sobrinhos também, sabe? Enfim, toda essa família sobrevive na fabricação de móveis. Tá? Se a gente for contar familiares seu, quanto tem familiares hoje trabalhando diretamente com o móvel seu? Só família? Só família. Bom, trabalha meu pai, nós somos 4 irmãos que trabalhamos com móveis, com os respectivos filhos, né? E ainda trabalha também mais 3 cunhados, né? Com os móveis também, trabalha com a gente, né? Enfim, número preciso assim é bem difícil falar, mas envolve aí, como um todo, pelo menos umas 20 pessoas da família, né? Nós descobrimos também que isso tudo começou com a história do Troller, né? Isso. Eu queria que você contasse como é que começou isso tudo, que através desse Troller que hoje você fabrica móveis, né? Eu comecei, quando menino ainda, em época de escola, eu fazia caminhãozinho de madeira para vender para os outros, depois evoluiu um pouquinho, passou para o Troller, né? Que era aqueles carrinhos de madeira que sentava em cima e descia morro abaixo, né? E eu passei a fazer para os colegas também, né? Passei a fazer para os colegas, vendendo, é claro, né?
E tem uma certa história também que você pediu para seu pai um troller, eu acho que ele não tinha condições de fazer, e você mesmo que se virou, né? A bem da verdade, ele sempre muito ocupado, uma família enorme, né? Mas ele me deu as dicas, né? Como fazer, e eu mesmo virei e fiz, né? E naquela época mesmo eu já fiz um punhado aí. A gente estava percebendo também que todo o acabamento termina na sua mão. Você se preocupa muito com isso, né, Marcos? O acabamento eu sempre passo pela minha mão, eu sempre supervisiono o acabamento, entendeu? O acabamento é fundamental, né? Você tendo uma boa estrutura, trabalhando com madeira de qualidade, caprichando no acabamento, é importante. A gente vê também que sua esposa e filhas trabalham com vocês. Elas interferem em algum modelo de móvel? Ou isso fica a critério dos móveis que já vêm sendo feitos? Ou você procura mudar alguma coisa em cima disso? Interfere. Todos nós temos assim, a gente procura sempre criar um desenho novo, né? Procura sempre criar um desenho novo. Ultimamente, por exemplo, o mercado tem assim, ficado meio tendencioso com uma linha mais moderna, tipo essa poltrona, entendeu? Então a gente está sempre criando novos modelos, tanto eu como minha esposa, meus filhos, sabe? A gente procura sempre adequar às novas necessidades do mercado, né? Tudo bem. Márcio, agora é o seguinte, vamos supor, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu quero que vá um móvel ao seu palácio. Você tem problemas de quando você manda móvel, tem algum problema em madeira, o fato de ser uma madeira de demolição? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A gente, evidentemente, no caso, você não me perguntou isso, mas para exportação, devido às grandes diferenças climáticas, eu sei de pessoas que já tiveram problemas com móveis assim, para exportação, porque é calor demais, frio demais, mas eu, por exemplo, nunca tive esse tipo de problema não, sabe? Nunca exportei muito, mas um pouco que exportei, nós exportamos para a Inglaterra, para Portugal, até Israel, nunca tive problema assim, com relação ao uso do móvel lá não, sabe? Nunca houve assim, problemas de desmanche, nada, sabe? O Marcos, também outra coisa que é preocupante é o seguinte, se eu quiser um móvel sob medida, você faz, a fábrica Demarco faz isso pra gente? Faz qualquer medida, qualquer modelo. Hoje você manda para fora do Brasil também, Marcos? Mando, não com muita intensidade, mas mando, sabe? Tem um estado específico no Brasil que você mais manda móvel? Ou é em geral? Em geral, a gente atende aqui no Portugal, basicamente Belo Horizonte. A gente tem entrega toda semana em Belo Horizonte, sabe? Mas lojistas nós trabalhamos com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Alagoas, Belém do Pará, né? Trabalhamos com vários lojistas aí espalhados pelo Brasil inteiro. Tá? Legal.